Ciro, o furador de bolhas, o desaparecimento de Lula e Bolsonaro manobra pela Cepa América. Fala pessoal, da Ciro Progressista! 2 semanas depois, aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise de conjuntura aqui no canal para vocês. Antes de começar, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, aperte, assine aí o canal, né? Ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal para vocês. A gente está postando em média de 2 até 3 vídeos por dia para vocês. Aumentou bastante o fluxo por aqui. A gente já está chegando em 4.100 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, que se inscreveram nos últimos 15 dias. A gente já teve um plus aí de pelo menos 300 novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, certo? E se você ainda assiste o vídeo, assiste as minhas análises e não se inscreveu no canal, não custa nada, se inscreva aí, certo? Então vamos agora falar sobre tudo que eu elenquei lá na manchete. Bom, eu começo falando, lógico, sobre as últimas movimentações do Ciro, como é de praxe. Vocês devem ter acompanhado aí que nos últimos dias ele reduziu o número de entrevistas e lives, mas, por exemplo, no domingo mesmo, no último agora, ele deu uma baita entrevista para o pessoal do Conexão Xangai, que é um canal formado ali por 4 ótimos economistas com viés progressista de São Paulo, e deu aula, literalmente, Inicialmente era para ser 1h30 e foi mais de 2 horas, de participação do Ciro com os ótimos economistas, o Roncalha, o Jabô, o Gala, o Wallace Moreira, enfim, foi muito proveitosa, O Ciro deu show, como sempre, Só que ele falou muito didaticamente sobre os pormenores da macroeconomia e microeconomia do país. Lógico, ele estava com especialistas, com estudiosos dessa área, mas também falou sobre poesia no final, falou um pouco sobre a Cepa América, eu também vou falar um pouco no final. Enfim, foi muito boa. Se você ainda não assistiu, corra lá no canal do André Roncalha ou mesmo do Paulo Gala, vale muito a pena. Começa por volta de 30 minutos. No começo eles falaram um pouco sobre a conjuntura política, sobre a retomada ou não da economia do país. Logo depois o Ciro entrou e aí ficou por 2 horas conversando com os 4. Mas enfim, vale a pena, foi muito boa, espero que o Ciro volte ainda esse ano lá. Outra entrevista bastante interessante que o Ciro deu recentemente foi lá pro Antônio Tabet, que também teve o Totoro, teve um professor participante, foi mais ou menos 1h30 de duração, mas foi muito boa. No começo ele falou um pouco sobre futebol, sobre os tempos de cronista esportivo, sobre a sua paixão pelo Sobral, o glorioso Guarani de Sobral. Falou também sobre a Cepa América, de novo, e essa entrevista foi antes da ótima live lá com o pessoal do Xangai, Foi muito boa também, ajudou a furar bolhas, O Tabet deu muita ênfase, deu muita força, divulgou bastante essa conversa, e já deu um spoiler que provavelmente, não sei se é dia 14 de julho ou dia 14 de junho agora, mas eu acho que é 14 de junho. O Ciro vai novamente lá no My News, muito provavelmente para participar do Segunda Chamada. Uma outra entrevista de algumas semanas também que foi muito boa e que viralizou foi a última conversa que o Ciro teve com a Gabriela Prioli. Esqueci de falar, inclusive, no último vídeo, mas foi muito boa, já passa de 500.000 visualizações. Ela postou um novo trecho lá, já passa de 20.000 visualizações. É de longe a entrevista com maior audiência lá no canal da Prioli. Muito mais que o Dino, muito mais que o Amoedo, muito mais que o Leite, muito mais que o Huck e todos os outros. Isso é um sintoma de que o Ciro está crescendo nas redes sociais. As pessoas estão se atentando para o que ele fala, para a plataforma que ele defende, para o Plano Nacional de Desenvolvimento, para o bem ou para o mal. Mas o mais expressivo do Ciro, mais recentemente, especificamente ontem, foi aquele vídeo viral chamando o Bolsonaro de traidor. É muito bom essa retórica, primeiro, porque dialoga melhor com o povão. Muita gente
não entende o significado da terminologia ou do termo genocida. Então, se você chamá-lo de traidor e elencar esses motivos, você com certeza chega nas pessoas, você consegue comunicar melhor. Ponto, lógico, para o grande João Santana, que com certeza teve essa ideia. E segundo, a forma como foi feito o vídeo de 45 segundos, com um recurso técnico muito bem feito, de projeções, de ênfase, a semiótica perfeita, na minha opinião. Inclusive o próprio Felipe Neto, que é um especialista na área, que é muito profissional, tem uma grande equipe à sua disposição, elogiou muito, retuitou. Resultado, esse vídeo só no Twitter, agora há pouco, bateu a marca de 1 milhão de visualizações. Sem contar as milhares de visualizações no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook. Arrebentaram a boca do balão. Furaram a bolha com esse vídeo. Eu consegui ali enxergar pessoas da esquerda e da direita, centro-esquerda, centro-direita e do centro, elogiando essa postura do Ciro, elogiando essa peça do Ciro. Não é? Isso, lógico, é mérito do João Santana e sua equipe e mesmo do Ciro. Não é? A militância ajudou bastante, é óbvio, mas eu espero que o Ciro continue fazendo esses vídeos virais, esses vídeos que vão direto ao ponto, que são objetivos, que conseguem de fato conversar com as pessoas, dialogar com a população, não é? Vamos ver aí quais serão os próximos, né? Não sei se vocês acompanharam, mas ele está na Bahia. No domingo, inclusive, ele fez a live diretamente lá da casa do João Santana em Salvador. Foi de onde ele gravou esse excelente vídeo, não é? E pelo que acompanhei, ontem à noite ele fez algumas gravações lá no município de Monte Santo, que é uma cidadezinha no interior da Bahia, né? Certamente esses vídeos terão o cunho religioso, né, que é importante também. A gente tem que dialogar com os católicos, com os evangélicos, os umbandistas, mas enfim, foi muito interessante saber, né, dessa nova premissa do Ciro e do João Santana. Né? Não sei se nesse final de semana ou na semana que vem sairá aí essa próxima peça, não é? Mas vem coisa muito boa por aí. E só um parêntese rápido, o Ciro deu uma boa entrevista ali de quebra-queixo, né, saindo do hotel lá em Monte Santo, para 2 rapazes de um canal chamado Flash Channel. Eu vou deixar para vocês aqui nos comentários o link da íntegra, uma entrevista de 7 minutos que ele falou por que ele estava lá na cidade, falou um pouquinho rapidamente sobre o governo Bolsonaro, sobre gestão, enfim, foi muito boa. A gente até postou um trechinho para vocês aqui mais cedo, se você não assistiu, corre lá. E é isso, o Ciro ele tem que dialogar com todo mundo, ele tem que continuar produzindo vídeos, produzindo postagens que cheguem à grande população, que chegue ao grande público. E o sintoma de que estamos no caminho certo, que é a bússola, não é? É que ele teve grandes ataques do lulopetismo, do bolsonarismo, do MBL, os liberais que apoiam o Amoedo, não é? Ridicularizando, tergiversando, falando que o Bolsonaro não traiu ninguém. É pura inveja, pura inveja. Eles sabem muito bem que o Ciro ele está aos poucos furando as bolhas e chegando até as pessoas. Aguardem as próximas pesquisas, não semana que vem, daqui 2 semanas, mas nos próximos meses. Vai começar para valer mesmo ali em março, abril do ano que vem. Então o Ciro está no caminho certo. Não é? E logo mais, às 19 horas, ele vai participar de uma ótima live com o Léo Prates, que é ex-secretário municipal de saúde lá de Salvador, do governo ACM Neto. Eles vão falar um pouco mais sobre esse caos instalado no Brasil na saúde pública, suas melhorias. Para quem não sabe, o Ciro foi secretário estadual de saúde do Ceará, no último governo do então governador Cid Gomes. Então acompanhe, 19 horas, a gente vai deixar o link para vocês fixado aqui, para vocês acompanharem logo depois aqui da nossa análise. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre o sumiço do Lula. Vocês devem ter visto aí que o Lula simplesmente se lixou para o importante protesto que ocorreu aí há 2 sábados, né, das pessoas pedindo o fora Bolsonaro, pedindo impeachment, desse genocida, desse traidor. É sempre bom a gente ratificar esse termo, não é?
Ele não falou nada sobre isso, né? Praticamente não tem falado nada sobre a CPI, não pede impeachment do Bolsonaro, não assinou sequer pedido nesse sentido. Não é? Então que oposição que é essa? O que o Lula está fazendo? Cálculo político de novo? Ao invés de bater no Bolsonaro, ele pede para terceiros baterem no Ciro. Ele vai lá, literalmente, como eu falei no último vídeo, se encontrar com o Romero Jucá, para casa do Romero Jucá, né, com Meirelles, com FHC, enfim, vale tudo para chegar no poder, não é? Mas assim, o Lula simplesmente sumiu nos últimos dias, não posta quase nada no seu Twitter, não é? Nada sobre política, nada contra esse governo Bolsonaro. Para quem se diz o líder da oposição, tá pouco, né? Tá fazendo muito pouco, diga-se de passagem, né? Como diria o craque Neto, que vem espinafrando Bolsonaro e Lula, os donos da bola. Não, mas é isso, o Lula, ele fica nesse eterno cálculo político, não é? Visando sempre 2022. Ele não tem projeto de nação, ele tem um projeto pessoal de poder. Isso fica cada vez mais claro. E uma banana para os lulopetistas que querem interditar o debate de terceira via, não é? De ter uma nova alternativa ali para o campo progressista. Como o Maurício Ricardo falou muito bem no seu vlog de ontem, a gente tirou um trechinho para vocês assistirem aqui. A gente vai continuar incomodando, a gente vai continuar mostrando os absurdos do governo Bolsonaro e os erros do governo Lula e Dilma. Para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar, lógico, sobre a calhorda manobra de Jair Messias Bolsonaro e a CBF, junto com a Conmebol, de trazer a Copa América aqui para o país. É um absurdo completo, né, gente? A gente está batendo aí 475 mil mortes, ou seja, quase 500 mil de vidas perdidas por conta da pandemia, por conta do coronavírus, não é? E o que eles fazem? Trazem a Copa América para o país. Muitos imbecis, inclusive o Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, que é um tremendo puxa-saco do governo, falou que, mas vocês não falam nada do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores. Gente, são coisas muito diferentes. Primeiro, a Copa América são 10 seleções. Tirando o Brasil, ou seja, são 9. Ou seja, viram 9 delegações. Cada delegação é de 60 a 80 pessoas. Muitas delas não foram vacinadas. Então veja um risco que se faz. E além do mais, as competições nacionais não pararão. Ou seja, imagina toda essa movimentação. Imagina o transtorno que isso pode ocorrer. Tanto é verdade que quase as seleções desistiram de participar. Os capitães dessas seleções não vieram. Tanto é verdade que elas vão ficar até a véspera dos seus jogos em seus respectivos países. Então é um absurdo completo o que Jair Bolsonaro, junto com aquele canalha daquele Rogério Caboclo, que agora foi afastado da presidência da CBF, também a presidência da Conmebol, tem feito nesse momento. Não é o momento de ter Copa América agora. Teve Copa América 2 anos atrás. Para que ter de novo? Por que não em 2024? Não é? Então é um absurdo completo o que tem acontecido nos últimos dias. Não é o momento de ter essa competição aqui. Eu não vou nem acompanhar, eu gosto muito de futebol. Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas eu falo muito sobre isso. Mas eu sinceramente não vou acompanhar essa competição. Eu acho desnecessária. A gente tem que preocupar com a quantidade de vacinação que tem feito aqui no Brasil. Temos que ir atrás de vacinas e não de mais competições futebolísticas. Esse é o governo, esse é o tipo de governo responsável que a gente tem no nosso país. Tudo bem, o Lula já surfou em onda também de Copa do Mundo, de Copa das Confederações, a Dilma de certa maneira também, mas o Bolsonaro é escancarado o que ele faz. É escancarado, ele está perdendo muito apoio, ele está derretendo, e ele fez essa manobra de forma desesperada e irresponsável para, digamos, afastar um pouco desse clima negativo que tem sobre o seu governo. Isso é muito claro, isso é muito patente. Não é? Mas a gente vai continuar cobrando, eu pelo menos, vou deixar para lá essa competição e vamos continuar metendo o dedo na ferida
desse canalha, desse irresponsável, desse genocida, desse traidor, entreguista, que está se lixando para o nosso povo. Certo? A CPI vamos acompanhar, mas como o Ciro falou, acho que não vai dar em nada, deve dar em pizza. Mas pelo menos serve mais uma vez para mostrar o quão canalha é esse governo Bolsonaro. Semana passada eles levaram um banho, a Luana deitou e rolou, a Nise Yamaguchi passou vergonha. Hoje está o péssimo ministro Queiroga, não é? Que deu até alguns pitis ali para cima do senador Otto Alencar, mas enfim. A gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar fazendo uma oposição propositiva, responsável e sem cálculos políticos. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Daqui 2 semanas eu volto com mais uma análise de conjuntura, beleza? Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu falei para vocês aqui hoje. E aí, vocês estão gostando das últimas movimentações do Ciro? Estamos aguardando aqui ansiosamente para quando ele deve ir para São Paulo para participar daqueles podcasts, canais de YouTube, entrevistas de TV que dão muitas visualizações, tem muita audiência, não é? Deve acontecer aí nas próximas semanas. E aí, o Lula, até quando ele vai ficar nesse cálculo político? Por que ele sumiu? E aí? Por que ele não pede impeachment? Por que ele não fala nada da CPI? Que oposição que é essa? E o Bolsonaro? Ele é mesmo adepto do pão e circo? Ele quer trazer essa Copa América para desviar o foco do seu péssimo e criminoso governo? Deixa tudo aqui para nós e até a próxima. Valeu!